Muito obrigado, Luiz. Se eu soubesse que eu ia ficar tão envergonhado assim, não teria lhe chamado, viu? Obrigado, pessoal, por estarem por aqui. Eu vou compartilhar com vocês um estudo que eu fiz sobre low code, que é uma nova tendência na área de desenvolvimento de software. Eu espero que vocês consigam aprender alguma coisa, assim como eu aprendi fazendo esse estudo. É bem interessante, que dá uma perspectiva bem legal do futuro na área de engenharia de software. Então, o estudo é voltado, né, para oportunidades e desafios para profissionais e software houses. Então, se você é um profissional freelancer, ou se você trabalha numa empresa de software, se você tem uma empresa de software, se você lidera uma equipe de software, essa palestra deve ser bem interessante, porque ele abre oportunidades para um problema que está cada vez mais profundo, né, que está cada vez mais grave dentro da nossa sociedade, que é a falta de profissionais para desenvolver software. Ok? Vamos lá, isso aqui é um pouquinho da agenda, então são 5 partes só. Vou passar rapidinho por essas 5 partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a transformação digital e o low code, o que é que o low code tem a ver com a transformação digital, né, o que é a transformação digital também, o que é que o mercado acha dessa nova tendência do low code, como é o que é low code e como é que eu cheguei nele, por que eu estou dando essa palestra aqui para vocês sobre low code, as oportunidades e desafios, que eu acho que é o mais importante aqui, ficou quase para o final da palestra, mas eu acho que o mais interessante mesmo é a gente olhar para o futuro. Quando a gente for ver o que é que o low code pode ser no futuro, a gente vai entender qual é o grande potencial que ele tem hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre a transformação digital. A gente está na terceira revolução industrial, ou a revolução digital, que a gente também chama de transformação digital. São vários nomes que são dados, mas eu vou ler aqui uma citação da Forbes de 2018, né? Presta atenção no ano. É consenso entre grandes especialistas mundiais de tecnologia. A revolução digital, que está em pleno curso no mundo todo, é um fenômeno sem volta e vai impactar, já está impactando, todos os setores: indústria, comércio, saúde, energia, educação, serviços e agricultura. Olha como é forte essa expressão, e foi de 2018. Então a gente está falando aqui, né, transformação digital, não estou falando do low code ainda, eu estou falando de Big Data, IA, né, inteligência artificial, a nuvem, que já está mais do que consolidado para todo mundo, Machine Learning, que está em forte ascensão, né, aprendizado de máquina, Internet das coisas, blockchain e outras coisas. Isso tudo é a transformação digital. Porém, tá, nesse mesmo ano, um estudo da Harvard Business Review diz o seguinte, que 80% dos líderes empresariais mundiais acreditam que a revolução digital é uma grande oportunidade de mudar, mas atestam não ter um plano execuível para realizar essa jornada. Por que vocês acham que ele não tem um plano para fazer isso? Por que em 2018 ele não tinha um plano para isso? Porque a transformação digital, por muitas pessoas falam que é um gargalo para muitas coisas, para muita transformação. A tecnologia é um gargalo para muitas coisas. Então, já em 2018, você tinha uma forte demanda, devido à transformação digital, à revolução digital e a transformação, a digitalização, uma forte demanda por desenvolvimento de software, que é onde você guia todo o desenvolvimento tecnológico que existe. Então, a demanda por software em 2018 já era muito alta, né? Então, o que foi que aconteceu? Pandemia. Né? Em 2019, a gente sabe que graças a Deus a gente está aqui hoje, todo mundo sem usar máscara, todo mundo confortável em estar num ambiente com muitas pessoas, mas a gente sabe que há pouco tempo a realidade foi muito diferente. E essa realidade, a realidade da pandemia, ela fez com que a necessidade pela digitalização, a revolução digital que já estava em curso, ela se acelerou, e muito. Então a demanda que você tinha
por desenvolvedores de software, por empresas de desenvolvimento de software, por soluções para desenvolvimento de software, ela só cresceu. Na realidade, ela explodiu, né? Ela explodiu tanto que a gente está passando porque a gente chama de o apagão da TI, ou o apagão da mão de obra da TI, que é o quê? É a escassez da mão de obra de profissionais. Eu sou professor da UFRN e eu posso atestar que hoje, meus alunos de engenharia de computação, todos eles terminam o curso. Aqueles que não terminam o curso são empregados, e muitas vezes empregados em empresas de fora, é porque eles realmente querem terminar o curso e seguir em frente porque gostam do que estão fazendo. Então a gente está passando por um período de muita necessidade de profissionais que desenvolvem software. Então o que é o low-code aí? O low-code ele surge como uma solução de curto prazo, né? Porque a longo prazo o que é que você precisa? Treinar gente, formar cientistas da computação, formar engenheiros de computação, analistas de software, analistas de negócio, para que toda a cadeia de desenvolvimento de software ela seja alimentada para que a demanda consiga ser atendida. Então, como o low-code trazia, era a solução de curto prazo mais imediata, né? Então ela começou a despontar. Então, vamos relembrar o ano. Eu falei daqueles dados de 2018, aí veio a pandemia de 2019, 2020, 2021. 2022 a gente saiu dela, né? Podemos dizer que saímos da pandemia, eu espero. Mas o que é que o mercado acha, então, desse low-code? Isso aqui é um estudo de 2021, ou seja, já estava no finalzinho da pandemia. O low-code, né, como plataforma de desenvolvimento, esse aqui é um estudo da Fortune Business Insight. Ele diz que em 2020, o low-code foi responsável por 10 bilhões de dólares no mundo. É um mercado de 10 bilhões de dólares. E o low-code era simplesmente uma forma de desenvolvimento de software que não estava sendo muito utilizada, porque você ainda tinha muitos profissionais. E com a escassez de profissionais, teve esse estouro aí. Em 2021, né, ele cresceu de quase 11 bilhões para quase 14 bilhões. E a estimativa para o final de 2028 é que isso chegue a quase 100 bilhões de dólares esse mercado. Então é um mercado, né, muito grande, que ele está suprindo o quê? A necessidade pela transformação digital. As empresas sentiram com a pandemia a real necessidade de transformar seus processos, de digitalizar os seus processos. E você só consegue fazer isso com software, né? É a única forma de você digitalizar uma solução. Então a gente tem um crescimento anual aí de 31,6% estimado pela Fortune Business Insight. Bom, não foi só a Fortune Business Insight que fez uma estimativa, a Gartner, não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa de muito renome, que faz análise de mercado. Ela prevê aí que o low-code, né, a tecnologia de desenvolvimento low-code, vai crescer 23% em 2021. Né, nesse estudo aí, do início de 2021. Nesse mesmo estudo, ela posiciona o low-code aqui no centro dessa figura. Todas as tecnologias que estão aqui no centro são tecnologias que estão na faixa de acontecer de imediato, agora ou em 0 ou 1 ano. Isso aqui foi 2021, então low-code já é uma realidade, né, em muitos lugares. O tamanho dessa realidade, nesse gráfico, ele está na cor, né? Ele está um azul mais claro ou um azul mais escuro. Um azul mais claro quer dizer que a massa de tamanho desse mercado é menor, né? E você vê que o low-code ele tem uma massa gigante, um alcance gigante, tá? E está acontecendo agora, né? Nesse estudo da Gartner. A gente tem outro estudo aqui de outra empresa que faz análise de mercado, que é Research and Markets. Ela mostrou aí que em 2020 o mercado muito parecido com o que a Fortune publicou. 2020 teve aí 12 bilhões, né, de mercado. E a estimativa, né, olha que a estimativa da Gartner era de
de quase 100 bilhões em 2028. A da Research and Markets é de quase 200 milhões até o final de 2030. Outra empresa que faz análise de mercado, plataformas de desenvolvimento low code, tem um valor de mercado aí de 16 bilhões em 2021 e vão alcançar quase 160 bilhões até 2030. Um crescimento anual aí de quase 30% também, ou seja, outra empresa independente de análise de mercado dando um forte crescimento para o low code. Outra empresa, aqui numa notícia do Yahoo, isso aqui é uma pesquisa Grand Review Research, mostra o crescimento, né, de low code, chegando aí na casa também de centenas de milhares centenas de bilhões de dólares. Outro estudo do Markets and Markets prevê aí um crescimento até 2025 de 28% anual. Bom, eu não vou ficar puxando todos os estudos, mas assim, são muitos estudos mostrando, e todos os estudos mostram que low code está em forte ascensão. Bom, mas o que danado é low code, né? Por que a gente está falando de low code aqui? Bom, porque talvez eu já tenha falado, né? Porque há um interesse muito grande nessa solução. Mas o que é na realidade? Low code, na realidade, é o conjunto mais recente de tecnologias usado para reduzir a quantidade de codificação manual que é necessária para desenvolver um software. É um conjunto de tecnologias, não é uma tecnologia só. Ele é várias tecnologias que são colocadas dentro de uma plataforma que permite que desenvolvedores de software possam desenvolver o software com menos codificação, com menos tempo de digitação, né? Ele vai basicamente modelar o ambiente de negócio deles, e essa plataforma ela vai gerar, ou ela vai prover essa funcionalidade a partir dessa modelagem, que é um pouco diferente de codificação. Então, o objetivo, esse objetivo de reduzir a quantidade de código utilizado é o mesmo objetivo que vem sendo buscado desde a concepção do que a gente chama de engenharia de software. Então, na engenharia de software, os grandes objetivos é você conseguir desenvolver software mais complexo com menos esforço. Basicamente, esse é o grande objetivo da engenharia de software. E o low code continua nessa mesma direção. É um passo além na direção do que a gente sempre vinha buscando na engenharia de software. Ele é um tipo, né, de desenvolvimento guiado por modelos. Então, a modelagem, nesse tipo de solução, ela é muito importante. Então, você precisa entender bem de como é o negócio que você está querendo digitalizar. O que é que você quer levar para o mundo digital. Se você entende bem isso, então o low code ele vai te dar vai gerar um código mais próximo, mais fidedigno daquele seu negócio. Então, no limite, né, no limite do seu objetivo, o objetivo é reduzir a quantidade de codificação manual. Então, no limite do seu objetivo, a gente chega em um outro tipo de tecnologia que a gente chama de no code, que é sem código nenhum, que é você desenvolver softwares sem precisar aprender uma linguagem de programação, né, você simplesmente usar uma plataforma do tipo clica, arrasta e solte, tá? Esse é o no code. A gente não está falando aqui de no code, tá? A gente vai ver porque o no code ele tem algumas limitações que eu acredito o no code não tem. Mas vamos seguir. Então, qual é o problema então que a gente tem no desenvolvimento dessas ferramentas, dessas plataformas low code? O objetivo, né, o problema é que como é que a gente alcança o objetivo do low code, ou seja, reduzir a quantidade de codificação, fazendo com que o custo não seja maior do que a recompensa. A recompensa a gente sabe qual é, o quê? Acelerar o desenvolvimento, conseguir chegar mais rápido na digitalização, né? Digitalização de um negócio, de uma empresa, de um governo. Então, se a gente acelera esse desenvolvimento e chega lá na frente, a gente tem que refazer tudo isso porque ele foi mal feito, então a gente não está fazendo um bom papel. Então esse é o problema que a gente precisa solucionar para todas as plataformas de low code. A gente tem que ter plataformas que sejam robustas o suficiente para que, ao invés de levar a gente mais rápido e depois
dar 2 passos para frente, para depois ter que dar 3 ou 4 para trás. Então, esse é um problema que precisa ser sempre buscado nas plataformas low-code. No final, o que a gente quer é que o saldo de produtividade, né, de desenvolvimento, manutenção, evolução, operação do software, que esse saldo, com o uso do low-code, ele seja positivo, que a gente, no final, tenha menos esforço para manter, ou desenvolver e manter um software funcionando. Então, como é que eu cheguei no low-code? Vou apresentar um pouquinho aqui da minha carreira, muito rapidamente. Eu sou formado pela UFRN, trabalhei no IMEC, que é um dos centros de microeletrônica, um dos maiores centros de microeletrônica da Europa. Logo depois eu fiz doutorado em engenharia elétrica na KU Leuven, que é uma das grandes universidades na Bélgica. Depois disso, eu trabalhei no Centro de Supercomputação de Flandres, que é a parte norte da Bélgica, como consultor na área de computação de alto desempenho. Me tornei professor da UFRN, voltando para o Brasil em 2009. Fundei o LAPS, que é o Laboratório de Arquiteturas Paralelas para Processamento de Sinais, onde a gente desenvolveu uma tecnologia, né, low-code. Eu fundei esse laboratório em 2013. Em 2016 eu fundei também o Núcleo de Processamento de Alto Desempenho, que é o laboratório que coordena o supercomputador para o uso dos pesquisadores da UFRN. E esse ano, né, em 2022, eu ajudei a fundar, juntamente com o Júlio Gustavo, que é um aluno doutorado meu, a Y-Codify. Y-Codify, por que codificar? Tá? Essa empresa, ela dá uma roupagem para uma tecnologia que a gente já usava, né, nos projetos do laboratório, e hoje ela é oferecida para o mercado como uma plataforma low-code. Tá? Então, essa trajetória aí, né, chegar na criação de uma startup, do spin-off do laboratório na área do low-code, é um processo de pesquisa, né, na área de desempenho e escalabilidade, da criação da tecnologia, que é o coração dessa empresa, que é a tecnologia Low-Code 3, que é de low-code, low complexity, low cost, né, baixo código, baixa complexidade e baixo custo. Tá? E, por fim, a gente não consegue empreender sem recurso, né? A gente recebeu um financiamento do edital Catalisa do Sebrae, né, para criar essa empresa e desenvolver esse negócio. Bom, eu vou parar a propaganda da empresa aqui agora, eu vou seguir com a apresentação, mas a gente está com um stand aqui, se vocês quiserem visitar, ele fica ali no coworking, tá? Então, quais são as oportunidades e desafios, né? Chegamos aqui digamos, no ponto alto, né? O que é que tem de interessante, o que é que o low-code traz de interessante para a gente? Depois de falar das oportunidades, que são muitas, eu vou falar dos desafios, que não são tantos, né? Mas existem. Então, primeiro é menos codificação manual, né? Isso acelera o desenvolvimento de software. A estimativa, essa não é a estimativa minha, essa é a estimativa da literatura, é que acelere entre 50% e 70% o ciclo de desenvolvimento de software. A implantação fácil e rápida devido ao pouco esforço de rodar na nuvem. Basicamente, todas as plataformas de desenvolvimento de software low-code, elas já operam na nuvem. Então, você não tem você tem um pouco esforço para levar isso para a nuvem, porque ela já está lá. Redução de custo com desenvolvimento, manutenção, implantação e evolução da plataforma. Então, geralmente, porque essas plataformas, elas cuidam de tudo isso, elas otimizam esse processo e acabam barateando os custos com essas etapas. Redução na complexidade de reuso dos componentes pré-construídos. Então você tem, porque a ideia é você reutilizar código que já foi escrito ou código que é gerado de forma eficiente, você acaba tendo uma redução na complexidade desse uso. Analista de negócios diretamente, não, desculpa, pulei um. Manutenção mais fácil devido a menos código manual. Então se você escreve menos código manual, né, você está menos suscetível a errar como humano, tá? Então, se os códigos que existem são códigos que são gerados automaticamente,
ou são códigos que são reutilizados, você tem menos necessidade de manutenção naquele código, porque ele já foi testado, validado, já foi rodado por diversas vezes. Ok? Então, outra grande vantagem, analistas de negócios diretamente envolvidos no desenvolvimento de software, devido à forma mais simples e intuitiva do desenvolvimento. Então, se você traz para perto do desenvolvimento o analista do negócio, né, o cara que entende qual é a necessidade do negócio, como é que você vai digitalizar aqueles processos, você vai fazer com que a sua digitalização seja mais fidedigna ao que realmente acontece na realidade. Então você traz para próximo, com o low code, você traz para mais próximo do desenvolvimento de software esses analistas. Tá? E talvez, a gente vai ver um pouquinho mais no final da palestra, não precisa nem ser um analista, pode ser até o especialista daquele domínio. Né? Se a plataforma do low code conseguir chegar ao nível de entendimento do especialista de domínio, que não é um cara de desenvolvimento de software, é o cara que trabalha naquele processo, que ele entende do processo, então a gente consegue aproximar mais ainda, né, o desenvolvimento de software do negócio do cliente de vocês. A prototipagem rápida, né? Então, outra vantagem do low code é que, como o código ele é gerado a partir da modelagem, uma vez que você modelou, você tem o seu protótipo pronto para usar. Tá? Então você consegue validar ideias muito rapidamente e fazer isso sem comprometer muitos recursos. Tá? Você vai gastar muito para poder ver o negócio funcionando. Talvez você possa aprimorar ele depois, mas você consegue chegar muito rapidamente num MVP, num protótipo. Bom, isso aqui a gente já falou, né? Aceleração da transformação digital, facilitando e automatizando o desenvolvimento de novos softwares. Então, como o low code ele tem todas essas facilidades, ele acaba entregando o motivo dele estar sendo utilizado hoje, que é a transformação digital. Né? Um dos responsáveis da gente continuar a expansão da transformação digital são as plataformas low code que conseguem fazer com que você desenvolva mais softwares mais rápido. Maior capacidade de resposta ao negócio, permitindo que a equipe de desenvolvimento possa pular detalhes técnicos e concentrar na implementação da regra de negócio. Então, se você consegue se preocupar menos com as coisas que ficam por trás da análise do negócio, então você consegue se concentrar mais no que interessa para o cliente, né, o responsável por aquele negócio. Então você também reduz a dependência de habilidades técnicas difíceis de encontrar pela facilidade de aprendizado comparado às soluções tradicionais codificadas à mão. Então, quem desenvolve software sabe o quão é difícil você encontrar alguém que entende de tudo ou encontrar alguém que entende de uma tecnologia específica hoje no mercado, porque eles são muito demandados. Então, quando você reduz a quantidade de tecnologias que é preciso para você desenvolver software, você acaba tendo essa vantagem também. Uma coisa importante também é que ele permite o escape da dívida legada. O que é isso? Né? Aqueles sistemas que foram desenvolvidos lá nas empresas e para você poder avançar com aqueles sistemas, você precisa entender tudo aquilo que foi feito anos ou décadas atrás para poder evoluir aquele sistema. Então o low code ele pode vir para substituir esses sistemas ou vir como uma camada por cima desses sistemas, né? Deixa ele funcionando, o que está funcionando fica funcionando e vamos criar funcionalidades em uma camada superior usando low code. Outra coisa interessante, ele cria uma proteção para a rotatividade de tecnologia. Né? Você hoje desenvolve, há 20 anos atrás, você desenvolveu um seu super portal da sua empresa em PHP. Hoje, pouca gente usa PHP, apesar de ser uma excelente tecnologia, mas existem outras tecnologias que avançaram, né? que trazem mais agilidade, mais desempenho. Então, uma vez que você desenvolveu essa tecnologia, para você alterar isso, você tem que desenvolver novamente em cima de outra tecnologia. Se você usa low code, tudo que está por trás da solução do low code é responsabilidade da empresa, né, do desenvolvedor da solução da plataforma do low code, atualizar essas tecnologias. Portabilidade do software desenvolvido com a implantação automática de versões móveis e desktop ou uma aplicação web que pode ser usada em ambos. Então,
essas plataformas low-code que existem, geralmente elas já geram, né, você escreve um código, faz o seu modelo e ele gera o código para você, ou a funcionalidade que você precisa para todas essas plataformas. Você não precisa fazer um desenvolvimento para cada uma delas. Isso é uma outra vantagem de utilizar low-code. A facilidade de interoperabilidade, né, permitindo as conexões com APIs que sejam feitas, aumentando a facilidade com que as informações podem ser trocadas. Então, você consegue, usando o low-code, conectar, né, a API da plataforma low-code com outras APIs muito facilmente, de forma que você consegue criar interoperabilidade do seu software desenvolvido em low-code com outros softwares que existem e tem APIs para comunicação também. Integração de metodologias ágeis, podendo resultar em mais comunicação entre partes interessadas. Ciclo de desenvolvimento mais rápidos e mais softwares desenvolvidos usando low-code. Ora, se você está dentro do desenvolvimento low-code, você consegue muito rapidamente chegar ao produto, a uma versão do seu produto final. E com essa versão do produto final, você consegue ajustar qualquer problema que você tem. Então, isso é o que a metodologia ágil te entrega. Essa rapidez de chegar numa versão do seu produto final e corrigir ela muito rapidamente e conseguir aproximar as áreas que geralmente não estão muito envolvidas no desenvolvimento de software e aí por isso as discrepâncias entre o que o software entrega e o que é necessário pela empresa ou pelo negócio, elas crescem por causa desse tempo. Então, quando você encurta esse tempo de desenvolvimento, você consegue trazer mais perto essas pessoas que desenvolvem, ou as pessoas que necessitam do software, aproxima elas das pessoas que desenvolvem software. Eu acho que isso aqui é o último slide de oportunidades, são muitas oportunidades, como vocês podem ver. O fácil gerenciamento do ciclo de vida, devido à incorporação de funções de implantação, monitoramento e gerenciamento. Então, as plataformas low-code, elas já têm, né, embutidas, né, no seu funcionamento, funções de implantação, monitoramento e gerenciamento. Então, muitas vezes, você já não mais precisa e ter que lidar com todos esses problemas, o que a gente chama de DevOps, né? Na área do jargão de desenvolvimento de software. Geralmente essas plataformas low-code já tomam conta disso para vocês. Testes unitários para softwares menores, ou seja, você vai sem testes unitários para softwares menores, porque você pode ir direto à produção. Geralmente você desenvolve software, for um software muito complexo, até software pequeno também, você antes de levar aquele software que está em teste para produção, você precisa testar ele e validar que não tem nenhum erro. Então isso às vezes demanda tempo e aumenta aí o ciclo de desenvolvimento de software. Com o low-code, como a tecnologia já está validada, então você, para software pequeno, você não precisa ficar fazendo rodando esses testes unitários para software. Tá? Automação de processos com a criação facilitada de pequenos recursos de automação. Então, pequenos recursos de automação como uma notificação push, uma confirmação de e-mail, tudo isso pode estar embutido dentro da plataforma, que você simplesmente pode puxar e usar. Uma das grandes vantagens, né, de você usar uma plataforma low-code talvez seja a questão da escalabilidade na nuvem, que você pode, né, com isso, como você entrega essa responsabilidade para a plataforma, você espera que a qualquer demanda irregular, uma Black Friday da vida, onde seu site começou a bombar, ele não vai cair, tá? Porque as plataformas, elas devem, se o seu site for de uma empresa pequena, né, e você mantém uma pequena infraestrutura para aquilo, você corre muito risco de, quando for demandado, aquilo cair. Se você usa uma plataforma low-code, você tem grande chance de ela já se encarregar desse problema da escalabilidade. Mas, assim, isso é uma questão para o futuro, né, para a gente testar mais essas plataformas e saber se elas realmente aguentam esse tranco. A integração contínua é uma parte importante no desenvolvimento de software também, que ela automatiza os processos depois que se faz uma atualização. Uma vez que quando você atualiza qualquer parte do software, que a gente chama de manutenção, evolução ou manutenção do software, você precisa garantir que o resto não quebrou. E com isso, você tem que rodar vários e vários testes.
né? Com essas plataformas low-code, elas trazem um processo de integração contínua com testes que ajudam você a acelerar esse processo também. Custos fixos mais baixos através de assinaturas baseadas em uso, reduzindo os custos iniciais para software menores, especialmente para organizações pequenas. Então, se você é uma organização pequena, seu site ele não é muito utilizado ainda, você quer crescer, está criando um e-commerce, mas ainda não tem muito cliente. Se você precisar criar esse e-commerce, você vai botar uma máquina para rodar na nuvem, você já vai pagar aí uma pequena fortuna para manter esse negócio funcionando se for dedicado. Tá? Quando você vai para o modelo de assinatura, né, basicamente você paga pelo uso. Então, se o seu software ainda não está sendo utilizado com muita demanda, você vai pagar pouco ou quase nada. Tá? E quando ele começar a ser utilizado com mais demanda, isso quer dizer que você está tendo cliente, que você está realizando bem o seu negócio, está entregando bem o seu negócio, então você vai pagar contente, né? Porque você está, na realidade, crescendo. Então, você ajuda a pequenas organizações crescerem com a demanda. E aí a gente chega nos desafios, né? Quais são os maiores desafios na área de low-code que a gente tem hoje para solucionar, para a gente conseguir entregar todas essas oportunidades que eu falei para vocês? A gente precisa focar um pouco nesses problemas também. Então, essas plataformas low-code que existem por aí, elas precisam prestar atenção, né, nesses desafios. O desafio de escalabilidade em larga escala, né? Se você está falando de software corporativos, software muito grandes, então você precisa fazer com que esses softwares sejam escaláveis, que à medida que os usuários forem utilizando, quando eles começarem a demandar mais de software, que ele não vai quebrar ou que ele vai ficar lento. Então isso é uma coisa que a gente precisa validar se as plataformas low-code ainda conseguem entregar. E se não, precisa solucionar esse problema com mais desenvolvimento, né, mais tecnologia. A linguagem própria, geralmente as plataformas low-code ela tem uma linguagem própria de desenvolvimento, uma linguagem própria de modelagem. Ela pode causar dificuldade na reutilização ou cooperação cruzada com programas pré-low-code, ou seja, programas que foram desenvolvidos manualmente. Tá? Isso pode fragmentar, né, o portfólio de software de uma empresa, né, porque alguns softwares vão ter que ficar separados, né? E pode aumentar um pouco o custo e a complexidade. Então isso também precisa ser lidado, né, nas plataformas de low-code que existem hoje. Outra coisa importante para observar nessas plataformas é o aprisionamento ao fornecedor, que a gente costuma chamar de vendor lock-in. Isso é devido ao custo de migração dessa solução. Umas vezes que você não, agora vou usar low-code, vou assinar aqui, vou começar a pagar. Então, como é que eu faço para... agora eu não quero mais pagar, eu quero usar uma outra solução. Como é que eu faço para migrar de uma solução low-code para outra, ou de uma solução low-code para uma solução tradicional? Isso muitas vezes é um problema, mas algumas plataformas low-code estão solucionando isso, gerando código e entregando para o cliente, ou fazendo exportação de modelos, que aí você tem uma redução nesses custos. Não é uma eliminação no custo de migração, mas você reduz esse custo. Bom, devido à abrangência, né, e a generalidade, abrangência de uso e a generalidade dessas plataformas low-code, o processamento especializado, a gente está falando de coisas bem específicas, de dados em tempo real, pode se tornar ineficiente. Isso aí é mais um problema, né, interno das plataformas low-code que elas precisam resolver para lidar com especificidades. Então, geralmente as plataformas low-code elas são mais genéricas, para resolver problemas mais genéricos. Quando você tem um problema bem específico, esse é um ponto para se observar também. O limite é a criatividade e a flexibilidade devido às capacidades da plataforma low-code e suas linguagens específicas de domínio. Então, geralmente, bom, como a gente reduz, né, no low-code, você reduz a necessidade de você especificar cada pequeno detalhe da sua aplicação, você acaba perdendo um pouco de flexibilidade. Né? E com essa perda de flexibilidade, talvez algumas coisas que você precisaria fazer, você não consiga fazer nessa plataforma low-code. Por outro lado, né,
como você se abstrai de muita coisa, você acaba não tendo que se preocupar com muito detalhe técnico, pode ser que esse nível mais alto de abstração consiga te entregar uma visualização de uma solução muito mais genérica do que específica para aquele caso. Ok? Por fim, a testagem limitada, devido ao uso de ferramentas de teste com terceiros, com automação limitada. Então, geralmente, as plataformas low-code, elas têm uma testagem interna, né, que aí o usuário dessas plataformas, eles não tem acesso a isso, e aí acaba tendo um certo limite aos testes que o usuário low-code pode fazer. Ok? Bom, então é isso sobre oportunidades e desafios. Agora vamos ver o que, a gente... Isso aqui é a minha visão, tá? O que, a gente pode esperar do low-code. Depois de tudo isso que eu falei, para onde é que a gente está indo, tá? Então essas limitações que a gente viu aqui, as limitações atuais do low-code, na realidade elas são relativas à maturidade dessas soluções. As soluções low-code ainda estão muito novas, elas ainda estão surgindo. Pensa no cronograma de tempo que eu mostrei para vocês aqui. 2018, ascensão, né? 2020, pandemia, 2021, forte ascensão, 2022, essas plataformas estão no máximo 3 anos aí de desenvolvimento, elas estão começando a se desenvolver. Então, muitos dos problemas que a gente viu no slide anterior, eles devem ser resolvidos com mais maturidade, com mais uso, com mais necessidade, com mais tranco, né? Quanto mais tranco você dá na solução, mais você corrige os problemas que podem ser causados. Por isso, né? Desculpa, faltou falar sobre o no-code. Na realidade, na minha visão, eu acho que o low-code não tem nenhuma limitação conceitual do que o low-code pode fazer com relação ao desenvolvimento tradicional. Porque low-code não quer dizer no-code, né? Não quer dizer que você não vai deixar de escrever código. Tudo que você precisar fazer, né, em específico para a sua aplicação, você pode deixar na parte que é a parte de código, que você codifica. Tá? Então, o que é que você põe na parte low, né, o que é que você diminui? O que pode ser automatizado, o que pode ser gerado automaticamente. E você deixa aquelas especificidades. Então, com a maturidade dessas soluções, essa separação entre o que pode ser feito de forma automática vai para geração de código, geração de funcionalidade, e o que não pode ser feito fica com o programador. Ok? Agora, o futuro, né? O futuro a gente tem um termo aí que está sendo utilizado nessa área do low-code, que eu queria apresentar para vocês, que é o Citizen Developer. É o desenvolvedor cidadão. O que é o desenvolvedor cidadão? É alguém que usa no-code, configurações no-code, ou ferramentas de desenvolvimento low-code para criar novas aplicações. Esse alguém aí, ele não especifica que é alguém que saiba programar. Tá? Então, o que eu acho, né? O futuro, a gente vai ter ferramentas low-code nas empresas, onde o especialista de domínio, quem está responsável pelo processo, vai desenvolver suas próprias aplicações. Tá? E aí você tem uma separação de interesses, que é muito benéfica para todo mundo. Ah, não, agora não vai ter mais desenvolvedor de software? Não, você vai continuar tendo desenvolvedor de software. Agora eles vão ser mais especializados. Você vai deixar as pessoas que entendem do domínio delas dizerem o que é que aquele software precisa fazer. Ela vai modelar o domínio delas. E os desenvolvedores de software vão ficar responsáveis por desenvolver essas plataformas low-code e fazer com que elas sejam cada vez mais eficientes na entrega do que aqueles profissionais de domínio, os desenvolvedores cidadãos, especificaram na linguagem de modelagem daquela plataforma. Ok? Então, essa separação de interesses que eu vejo sendo alcançada no futuro, ela vai ser benéfica para todo mundo, para a sociedade, porque ela vai chegar mais próximo do desenvolvimento de software, conseguir interagir mais com aquele processo de desenvolvimento, e vai ser bom para os desenvolvedores também, porque eles vão poder focar, né, vão poder
esquecer um pouco das especificidades de cada domínio, de cada área e focar em desenvolver uma solução que entregue a funcionalidade de forma mais eficiente possível. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, a gente tem, acho que mais um tempinho aí, uns 10 minutos talvez para perguntas, se alguém quiser. Você falou sobre desenvolvimento em camadas. Por exemplo, já existe um software numa empresa ao qual ela já utiliza com vários sistemas legados. E ele vai desenvolver uma nova plataforma com low code, só que ele vai continuar usando parte desse sistema antigo. Como que seria feito? Seria feito uma espécie de integração no meio com low code, ou o low code entra direto buscando as informações desse software legado e do ERP, por exemplo? Bom, boa pergunta. Realmente, quando você tem um software que já está em funcionalidade, né, talvez substituir ele para uma solução completamente low code seja loucura. Tá? Então a ideia é, se você quer desenvolver uma solução nova, você cria uma camada. Você vai criar, você vai fazer com que o low code consiga usar aquele software como parte das suas funcionalidades. E as funcionalidades novas você desenvolve em low code. Para isso, talvez seja necessário algum esforço de integração. Mexer ali naquele código só na parte onde na criação de conexões. Criar uma API de comunicação ali para que esse software consiga se comunicar. Como tipo um data warehouse, né? Que data warehouse ele vai buscar as informações do RP para diminuir as informações que ele precisa e ele busca só o que ele precisa ali. Exato. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, você falou um pouco sobre o futuro, né, do low code e tudo mais. Em relação a empresas grandes que já têm toda uma equipe de desenvolvedores e tudo mais, em relação a esse futuro que você falou, a ideia seria que a equipe de desenvolvimento elas construísse essas plataformas de no code de low code para o que o negócio precisa, né? Então, nas empresas maiores, a ideia é que a equipe de desenvolvedores construam essas plataformas de no-code meio que personalizada para o negócio da empresa, né? Você está falando de empresas que têm um departamento de TI, não é isso? Pronto. Se eles quiserem usar a solução de low-code, esse departamento de TI, agora ele vai focar em usar mais essa solução para entregar as funcionalidades. Ele vai acabar tendo que reposicionar os desenvolvedores que resolviam soluções mais técnicas da parte de DevOps. Ele pode reposicionar esses desenvolvedores para ficarem mais próximos dos analistas de negócios ou se tornarem analistas de negócios e assim conseguir desenvolver o software em cima da plataforma low code. Contratar uma solução pronta ou a própria equipe construir a sua própria plataforma? Bom, construir uma plataforma low code do zero é um esforço grande, talvez maior do que desenvolver o sistema que existe na empresa. Então, não sei se é viável. Existem plataformas low code de código aberto. Talvez eles queiram incorporar essas plataformas low code de código aberto e usar elas como plataformas corporativas também. É possível, é viável. Entendeu? Eu entendi a pergunta. Obrigado. Mais alguma pergunta? Samuel, o estudante está recém-formado, né, veio lá a programação tradicional, ele quer trabalhar com low code, né? Qual seria o caminho? Tem alguma ferramenta, alguma hands-on que ele pode, ou ele tem que contratar, ele tem que custear, ou tem alguma forma que ele possa aprender? Como você tem algumas ferramentas de teste, né, que ele possa fazer esse estudo aí por conta própria, até ele conseguir ir para uma empresa, ou mesmo custear, né, esse uso da plataforma? Muitas soluções low code, elas... Bom, a gente tem um brinde aqui para distribuir para quem fez pergunta, por favor. Muitas plataformas de desenvolvimento low code, elas têm assim como outras, como a nuvem, né? Ela entrega um nível gratuito de uso, tá? Então você consegue treinar alunos com isso, ou ele pode se treinar nessas plataformas também.
Talvez também a gente tenha uma escassez aí de treinamento de low-code, talvez um mercado aí na área de educação para a gente poder explorar e treinar pessoas a usar essas plataformas, porque mais do que aprender a codificar no ambiente low-code, você tem que aprender a modelar bem o negócio, porque o modelo que você cria é a funcionalidade que você vai ter. É diferente de quando você usa um modelo simplesmente para guiar o cara que vai escrever o código. Ele pode ter um modelo aqui, que é uma representação do processo que existe na realidade, aí ele olha para aquela representação e faz outra coisa. Tá? Mas no low-code, esse modelo, ele é o que vai ser entregue. Então ele precisa ser muito bem pensado. O que é que você acha que falta para que essas plataformas low-code sejam mais difundidas dentro das empresas? O que é que falta para que essas plataformas low-code sejam mais difundidas dentro de empresas? Porque a gente vê muita demanda por desenvolvedores que saibam linguagens específicas para trabalhar dentro de departamentos de TI que já são consolidados dentro da empresa, né? Então, você acha que essas plataformas elas vêm para o futuro mais para pequenas e médias empresas ou para todo tipo de empresa? Bom, eu vou responder a última pergunta, que o meu tempo já acabou, certo? Mas isso é uma excelente pergunta. Então, assim, o maior problema de inserção do low-code nas empresas é o preconceito, hoje, tá? E também um pouco da culpa do próprio low-code ser imaturo ainda, de você ter que desenvolver ele ainda. Mas, como eu mesmo falei, assim, eu acho que o futuro é muito promissor para isso. Então, é muito mais fácil você inserir uma coisa nova em uma empresa pequena do que uma empresa grande. Então, a inércia, quanto maior a inércia, maior a dificuldade de você mudar as coisas, certo? Você mudar a direção. Então, eu acho que para começar com low-code, você tem que começar para startup, por exemplo, seria um excelente... Isso, exatamente. Bom, pessoal, vão lá visitar a gente no stand, tá? Obrigado, até mais.